Estou no programa Ciências Sem Fronteira, aqui na Itália, Roma. Estudo na Universidade de Roma 3. O que me motivou a fazer esse intercâmbio é tudo, não só a questão do estudo que agrega no nosso currículo, na nossa vida, mas também a experiência de conhecer um novo sistema de ensino, uma nova cultura, uma nova língua, mesmo que seja o italiano, que é uma língua que quem mora na Serra Gaúcha conhece um pouco, mas sempre é uma língua a mais para conhecer um pouco mais a fundo a língua. Não havia estudado nenhuma língua, eu havia escolhido Portugal, mas excedeu o limite de inscrições, então eles nos deram uma oportunidade de fazer uma reopção de país. Eu escolhi a Itália, porque eu gosto muito da Itália, e 2, por eu ser descendente de italianos, então eu tinha essa pretensão. O que mais me motivou para fazer o Ciências Sem Fronteiras foi ter essa experiência de morar fora, de conviver com outras culturas, conhecer pessoas, tentar sair do nosso mundinho que a gente fica muito bitolado geralmente. Cada disciplina que eu fiz e que estou fazendo são de 10 créditos. Então dá quase o valor de 2,5 ali do Brasil. Essas disciplinas são do curso de matemática em si. Não é tanto como, não é a dinâmica de ensino, não é muito parecida com a do Brasil. Ela é um pouco diferente porque ali é licenciatura em matemática, aqui é uma matemática mais pura, uma coisa assim muito mais teórica, mais demonstrações, é um pouco diferente. A minha adaptação à Itália foi tranquila, porque eu não achei ela tão principalmente em Roma, não é tão diferente para nós que moramos no sul, porque o clima é parecido, as pessoas acabam sendo um pouco parecidas, apesar do mau humor italiano, que no início é um pouco complicado, mas depois você vai entendendo que é a forma deles, é a cultura deles, eles não pretendem ser grosso contigo, eles são, é a forma como eles falam, é assim. Eu não tive muita dificuldade com adaptação, não. A alimentação aqui é bem tranquila. Eles comem bastante porcaria, como batata frita. Quase tudo tem batata frita. E com o idioma eu já sabia falar mais ou menos bem inglês, então eu consegui entender bem. E o convívio com estrangeiros aqui na nossa universidade é muito alto, então eu fui forçado a falar inglês, então cada vez mais essa dificuldade foi se tornando menor em se comunicar com as pessoas em inglês. A metodologia de ensino também é bastante diversa, assim, tanto a postura do professor com os alunos, como entre os próprios alunos. Você tem assim pelo menos aí no instituto, você tem uma proximidade com os professores. Aqui se percebe os professores um pouco mais distantes dos alunos. Os horários dele que são um pouco diferentes, tipo, nós começamos naquela correria do dia a dia 7h30, 8 horas, eles começam às 9, aí nós paramos às 11h30, meio-dia, eles já param à 1, aí eles fazem um bom descanso no início da tarde. Já pelo alojamento, a gente mora dentro do campus, eles fazem com que a gente tenha companheiros de quarto de outros países, não tentam juntar todos os brasileiros, porque de um jeito ou outro tu sabe que tu vai acabar conversando em português se tu ficar só andando com brasileiros. E o objetivo aqui é, além de tu estudar o teu curso vendo de um outro ângulo, de um outro jeito de ensino, é aprender inglês. E entre os alunos, né, que
não só eu, mas também os outros meus amigos aqui brasileiros que estão aqui em Roma, percebem que a relação entre nós e os outros alunos não é tão fácil, não é tão próxima. Eles não acreditam que eu sou brasileira quando eu falo, porque para eles brasileiros são mulatos, morenos, encorpados. Daí aparece aqui uma magrela, branquela, loira. Eles não acreditam que eu sou brasileira. A estrutura aqui da universidade é absurdamente boa. O campus da University of Limerick é gigantesco. Para quem conhece a PUC em Porto Alegre, digamos que o campus inteiro, toda a área da universidade é mais ou menos 10 vezes, 12 vezes o da PUC. Ou seja, é muito grande. Que vocês tenham essa oportunidade, venham para aqui ou para outro país. Uma que vocês vão aprender um idioma a mais, outra que vocês vão ter um nível de conhecimento maior do curso que vocês estão. Digo principalmente de um enfoque diferente, porque uma cultura diferente vai dar um enfoque diferente naquilo que você está estudando, ou até a forma de ensino é um pouco diferente, vai te agregar muito, muito valor. Sem contar com toda a parte cultural que cada país, cada local que a gente fica longe do nosso país, a gente agrega no nosso currículo, na nossa vida, que acho que isso é o que, de repente, mais vai te trazer de valor dessa experiência. Se tiverem a opção, a oportunidade de se inscrever, pelo amor de Deus, se inscrevam, façam um intercâmbio. É muito bom conhecer outras formas de estudo, outras culturas. Eu acredito que tu sempre vai levar algo para tua vida, sendo no estudo, a língua também, tipo, você vai ter no teu currículo a língua, o intercâmbio, e para ti mesmo você vai ter um intercâmbio cultural, que eu acho que é muito válido. Você vai ter conhecido outras pessoas, outras culturas. Essa universidade aqui é uma universidade muito conhecida por pessoas que vão estudar fora, ou seja, tem muito americano, canadense, tem muito Erasmus aqui. Erasmus é como se fosse um Ciências Sem Fronteiras da Europa. Tchau e boa sorte para quem vai aplicar para Ciências Sem Fronteiras. Acredito que todo mundo que se esforçar e quiser mesmo consegue. Aqui eu cursei 7 disciplinas, ou um total de 55 créditos, sendo que dessas 4 disciplinas foram no primeiro semestre e as outras 3 foram nesse segundo. Com relação ao sistema educacional na Noruega, eu acho que ele é particularmente interessante porque ele não foca na reprodução de conhecimento. Então, não é suficiente para o professor aqui que o aluno seja capaz de repetir o que ele está dizendo ou de repetir o que o livro didático está dizendo. Existe uma ênfase na superação e na originalidade, e isso pode ser visto com clareza nas avaliações. Um aluno que faça exatamente aquilo que foi pedido, ele no máximo vai conseguir um B ou mais provavelmente um C em termos de nota, porque o professor ele quer ver o quão bem a gente entende aquele conteúdo que foi dito, mas o que a gente consegue fazer a partir dele, como a gente consegue ser original, como a gente consegue se destacar para superar as expectativas. E isso leva um certo tempo para assimilar. O conceito de um bom aluno em um país é diferente do conceito de um bom aluno em outro país. Uma das coisas que me deixa mais feliz com relação às Ciências Sem Fronteiras e que me dá mais certeza de que o programa é válido é o fato de alunos europeus do programa Erasmus, que é um programa da União Europeia, nos invejarem pelo investimento que o Brasil está fazendo na gente, que é superior ao investimento dos alunos do Erasmus. Então, a gente sempre percebe uma certa inveja por parte deles, e isso é bom, é gratificante para quem sempre teve a Europa como referencial de educação e de cultura. Ver que o nosso país está fazendo uma coisa certa e está fazendo um investimento até superior ao que eles estão fazendo é sempre positivo e sempre mostra que a gente está indo na direção certa. Então, o meu conselho é procurar se inteirar a respeito das oportunidades, porque elas existem,
e se preparar da melhor forma possível. No meu caso, eu não tinha como me preparar muito com relação ao norueguês, porque não é muito fácil conseguir um curso de norueguês no Brasil. Mas eu tinha consciência de que para aprender norueguês eu precisava saber muito bem o inglês. E que aprender uma língua estrangeira em uma língua estrangeira aumenta muito a complexidade. Então, eu acredito que o meu conselho principal seria esse: focar na questão da linguagem, aprender o máximo possível de uma linguagem, mas também não deixar que o medo de não falar certo ou falar alguma coisa errada bloqueie e impeça de correr atrás dessa chance. Porque, como eu disse, é uma oportunidade única. Felizmente, hoje nós temos cada vez mais alunos qualificados para correr atrás disso, e eu acredito que o benefício é muito maior do que qualquer investimento que precise ser feito. Então, nós nunca voltamos de um intercâmbio a mesma pessoa que nós fomos, e isso sempre agrega muito valor para a nossa vida.